Em 1954, uma viúva na zona rural do Kentucky vivia com 14 horas por mês da pensão do marido. Ela comeu o mesmo café da manhã por 9 anos seguidos. Seu médico disse que ela sobreviveu a todos os vizinhos de sua rua. Esse café da manhã é o número 4 desta lista. O número 17 era tão barato que o café custava mais do que a própria refeição. O número 9 foi inventado durante a Depressão por mães que não tinham nada além de farinha, água e a vontade de alimentar seus filhos. Esses 30 cafés da manhã nunca apareceram em revistas de luxo. Eles apareceram nas mesas de cozinha de toda a América às 6 da manhã, em casas silenciosas onde o rádio tocava baixinho e a cafeteira chiava. Era assim que toda uma geração começava o dia. Vamos fazer a contagem regressiva dos 30 cafés da manhã, esquecidos de pessoas pobres, da década de 1950, para idosos que moravam sozinhos. Top 30. Torrada com leite. Antes da aveia instantânea, antes que os cereais matinais dominassem todos os corredores do supermercado, existia a torrada com leite. 2 fatias de pão de forma bem torradas, com manteiga enquanto ainda estavam quentes, e colocadas no fundo de uma tigela rasa. Leite quente, quase fervendo, era derramado por cima, até que o pão ficasse encharcado e macio nas bordas. Uma pitada de açúcar, um pouco de canela em pó se houvesse. Esse era o café da manhã para um idoso com dor de garganta, falta de dentes ou um estômago que não tolerava mais comida pesada. A torrada com leite era um milagre silencioso. Custava quase nada. Um pão de forma custava 16 centavos em 1953 e 1 litro de leite custava 21 centavos. A refeição inteira saía por menos de 10 centavos. As mães faziam isso para os filhos doentes. Agora, essas crianças eram avós fazendo isso para si mesmos. E o sabor era o mesmo de sempre. Top 29. Sopa de café. Na região montanhosa do Tennessee e nas cozinhas de imigrantes da Pensilvânia, a sopa de café era um verdadeiro café da manhã. Pão amanhecido despedaçado em uma tigela, café preto quente derramado por cima, até que o pão cedesse e amolecesse. Uma colherada de açúcar misturada. Um pouco de leite evaporado, se houvesse na prateleira. Era só isso. Avós italianas e polonesas trouxeram o hábito do velho país e ele sobreviveu a 3 gerações nas cidades carvoeiras, onde o dinheiro era curto e o pão nunca era desperdiçado. Para um idoso comendo sozinho, a sopa de café era quente, doce e satisfatória o suficiente para afastar a fome até o almoço. Comida com colher, comida devagar. O pão carregava o café amargo e o café carregava o leite doce e, de alguma forma, tudo funcionava. Top 28. Mingau de fubá. Um punhado de fubá era misturado em uma panela com água salgada fervente e, em seguida, cozido em fogo baixo por 20 minutos até engrossar e virar um mingau tão denso que a colher ficava em pé nele. Um pedaço de manteiga derretido por cima. Um fio de melaço. Esse era o café da manhã nas fazendas de Iowa, a Carolina do Norte. O fubá custava 6 centavos a libra em 1955 e um saco de 5 libras podia durar 2 semanas para uma única pessoa. Para os idosos que comeram isso todas as manhãs de sua infância, o cheiro do mingau cozinhando no fogão era o próprio cheiro da segurança. A textura era suave para os dentes velhos. O custo era quase nada. E a sobra do mingau, despejada em uma forma de pão e resfriada durante a noite, tornava-se o mingau frito de amanhã, cortado em fatias grossas e tostado na gordura do bacon. Top 27. Sanduíche de mortadela com ovo. Um rolo de mortadela na geladeira custava 30 centavos a libra e durava uma semana. Um idoso cortava uma fatia grossa, fazia 2 pequenos entalhes nas bordas para que ficasse plana e a jogava em uma frigideira de ferro fundido quente. A mortadela formava bolhas e enrolava nas bordas, inchando no meio, enchendo a cozinha com aquele cheiro defumado e salgado que significava manhã de sábado. Um ovo quebrado ao lado, frito na mesma gordura. Ambos iam entre 2 fatias de pão de forma com mostarda amarela. Esse era o verdadeiro café da manhã quente que um trabalhador havia comido por 30 anos e que um aposentado ainda fazia para si mesmo aos 67 anos, porque nada mais tinha o sabor de casa da mesma maneira
Top 26. Torrada com gordura de bacon. Toda cozinha na América do pós-guerra mantinha uma lata de gordura de bacon no fundo do fogão. Ela era despejada lentamente após cada café da manhã e guardada para cozinhar mais tarde. Mas nas manhãs difíceis, quando o próprio bacon havia acabado, essa gordura virava o café da manhã. Uma fatia de pão de forma, torrada a seco, depois passada na gordura fria e solidificada até absorver o sal e o defumado. Uma pitada de pimenta do reino, uma segunda fatia preparada da mesma forma. Um idoso podia comer 2 pedaços com uma xícara de café e sentir como se tivesse comido bacon, porque o sabor estava todo ali. Só faltava a carne. Ninguém fotografou esse café da manhã. Ninguém o registrou. Mas ele apareceu em milhões de lares durante as semanas frias no final de cada mês, quando o cheque da Previdência Social já estava no fim. Top 25. Pão com açúcar. Pão branco, macio e grosso, com uma camada generosa de manteiga ou margarina. Depois polvilhado com açúcar refinado até a superfície ficar quase com uma crosta. Algumas avós adicionavam canela. Algumas o torravam brevemente no forno até o açúcar caramelizar em uma casquinha fina e crocante. Era isso que as mães faziam quando não havia mais nada para dar a uma criança no café da manhã. E o que essas mesmas crianças, agora na faixa dos 70 anos, ainda faziam para si mesmas nas manhãs tranquilas de terça-feira. O pão custava 16 centavos. O açúcar já estava no pote. Era doce o suficiente para parecer um mimo e satisfatório o bastante para forrar o estômago até o meio-dia. Os idosos que cresceram comendo pão com açúcar lembravam-se do sabor com o mesmo carinho com que outras pessoas se lembravam da torta de suas avós. Top 24. Pão de milho de água quente. No sul, o pão de milho não era apenas comida de jantar. Um idoso podia misturar uma xícara de fubá com uma pitada de sal e algumas colheres de sopa de gordura de bacon, e depois adicionar água fervente apenas o suficiente para dar liga à massa e formar pequenos discos grossos. Esses discos eram colocados em uma frigideira quente e untada, ficando dourados e crocantes de ambos os lados em exatos 5 minutos. Comido com uma camada de manteiga e um fio de melaço, o pão de milho de água quente era o café da manhã de milhares de famílias sulistas, negras e brancas, que cresceram fazendo-o da mesma forma que suas avós faziam durante a reconstrução. O fubá era barato. A gordura de bacon era de graça. A refeição inteira custava centavos e tinha o sabor de algo do qual uma pessoa poderia se orgulhar, mesmo sozinha em uma mesa posta para um. Top 23. Ovos cremosos na torrada. Quando os ovos eram abundantes, mas o bacon não, os ovos cremosos eram a solução. 2 ovos cozidos picados bem finos. Um molho branco simples feito de manteiga, farinha e leite, temperado com sal e um toque de pimenta. Os ovos picados eram misturados ao molho quente até que tudo ficasse espesso, claro e com manchas douradas. Servido às colheradas sobre 2 fatias de torrada, este era um café da manhã que parecia algo que você pediria em um hotel. Os ovos custavam cerca de 60 centavos a dúzia em meados da década de 1950. O leite e a farinha já estavam na cozinha. Tudo levava 10 minutos e tinha um sabor muito mais rico do que seus ingredientes sugeriam. Idosos que ficaram viúvos e cozinhavam para si mesmos pela primeira vez após 40 anos de casamento, achavam os ovos cremosos na torrada algo fácil, reconfortante e digno. Top 22. Café de percolador e biscoito água e sal. Este era o café da manhã nos dias em que o dinheiro estava mais curto. Café de percolador passado escuro e forte em uma boca de fogão que já era usada há 40 anos. Um biscoito água e sal, puro, comido seco. Às vezes, um segundo biscoito. E era só isso. Uma caixa de biscoitos água e sal custava 10 centavos. Meio quilo de café custava cerca de 80 centavos e durava um mês se a pessoa fosse cuidadosa. Para um idoso com renda fixa, esse café da manhã aparecia na última semana antes de o cheque chegar. Não havia vergonha nisso. O café estava quente. O biscoito aliviava a fome. Às 10 horas da manhã, o pior da fome já havia passado. Isso não era a pobreza como tragédia.
Era a pobreza como aritmética, administrada silenciosamente por pessoas que sabiam como fazer a despensa de sexta-feira durar até a manhã de segunda-feira. Top 21. Mingau de aveia com gordura de bacon. Muito antes da aveia em grãos cortados e dos pacotinhos de micro-ondas, a aveia em flocos simples fervida em água salgada por 10 minutos era o café da manhã padrão nas cozinhas da classe trabalhadora. O toque do homem pobre era a cobertura. Em vez de manteiga ou açúcar, uma colherada de gordura de bacon era misturada ao mingau de aveia quente até a gordura derreter e transformar o mingau em algo salgado, defumado, encorpado e inesperadamente satisfatório. Uma pitada de sal, um toque de pimenta, e esse era o café da manhã. A aveia custava 12 centavos por meio quilo em 1955, e um único pote durava 3 semanas para uma pessoa. A gordura de bacon adicionava o sabor que a carne traria, mas sem o custo da carne. Os idosos que cresceram em fazendas lembravam-se disso como o padrão. As versões doces vieram depois, quando o açúcar ficou barato. Aqui está algo que as empresas de cereais não anunciam. Os cafés da manhã desta lista não são apenas comida barata de uma era esquecida. Eles são os cafés da manhã que mantiveram os idosos americanos alimentados e independentes durante décadas em que não havia micro-ondas, nem corredor de conveniência, nem serviço de entrega. Um idoso em 1957 acordava sozinho em uma casa pequena, caminhava até a cozinha com os quadris doendo e preparava o café da manhã com o que havia na prateleira. Esse era todo o esquema. Não havia outra opção e o que eles preparavam os alimentava. Isso os nutria. Isso os sustentava durante a manhã e até a tarde. A indústria de cereais passou os 30 anos seguintes nos convencendo de que o café da manhã tinha que vir de uma caixa. Não tinha e nunca teve. Top 20. Biscoitos frios e manteiga de maçã. Biscoitos frios que sobraram do jantar de ontem, cortados ao meio e aquecidos brevemente no forno, depois cobertos com uma camada grossa de manteiga de maçã, de um pote de 1 litro, guardado no outono anterior. A manteiga de maçã não custava quase nada para ser feita, se a pessoa tivesse uma árvore, e a maioria dos idosos da zona rural tinha. Um pote durava metade do inverno. Espalhada em um biscoito quente com um pouco de manteiga por baixo, era um café da manhã com o sabor do próprio outono. Profundo, condimentado e escuro com canela e cravo. O biscoito já estava pago. A manteiga de maçã era de graça e a refeição inteira não custava nada, além do tempo que levava para aquecer o forno. Idosos na Pensilvânia, Virgínia e no Vale do Ohio preparavam esse café da manhã durante todo o inverno, sem nunca pensar nele como comida de pobre. Top 19. Mingau de fubá e leite. O café da manhã mais simples desta lista e um dos mais duradouros. As sobras do mingau de fubá da noite anterior, cortadas frias da panela, colocadas em uma tigela e cobertas com leite frio. Uma colherada de açúcar. Era só isso. Sem fritar, sem aquecer, sem usar o fogão. Para um idoso com artrite que não conseguia ficar em pé por tempo suficiente para preparar um café da manhã adequado, o mingau com leite era a solução. O mingau já estava pronto. O leite estava na geladeira. A tigela inteira ficava pronta em 2 minutos e não exigia nada além de uma colher. As crianças comeram isso por séculos antes de o cereal matinal existir. Os idosos em 1955 ainda recorriam a isso porque não custava nada e porque o sabor do mingau frio com leite frio os lembrava de suas próprias avós. Top 18. Batatas fritas e cebolas. Sobras de batatas da noite anterior, cortadas em fatias finas, colocadas em uma frigideira com uma colherada de gordura de bacon e uma cebola fatiada. Depois, fritas lentamente, até que as batatas ficassem douradas nas bordas e as cebolas derretessem em tiras doces. Às vezes, um ovo batido era derramado por cima no último minuto. Às vezes, nada além de sal e pimenta. Este era o café da manhã de fazendeiros, operários de fábrica e dos idosos em que esses trabalhadores se transformaram. As batatas custavam cerca de $4 por um saco de 22 kg em um mercado agrícola. As cebolas vinham da horta e duravam no porão o inverno todo. A frigideira inteira custava centavos e alimentava uma pessoa até o almoço.
As batatas fritas no café da manhã desapareceram da mesa americana quando os hash browns congelados assumiram o controle. O sabor se foi com eles. Top 17. Biscoito duro e café. Este é o café da manhã mais barato do que o café usado para acompanhá-lo. O biscoito duro, hardtack, aqueles biscoitos densos e sem fermento feitos de farinha, água e sal, sobreviveram desde a Guerra Civil até as cozinhas de idosos frugais que se lembravam de seus avós comendo-os. Um pedaço de biscoito duro embebido por 30 segundos em café preto quente ficava macio o suficiente para mastigar. Um segundo pedaço vinha em seguida. O sal do biscoito se misturava com o amargor do café e, de alguma forma, isso se tornava uma refeição. Uma fornada caseira de biscoito duro não custava quase nada e durava 6 meses em uma lata sem ficar murcha. Para um idoso com o orçamento mais apertado possível, este era o café da manhã, nos dias em que não havia dinheiro para mais nada, e era comido sem reclamações, porque reclamar não alimentava ninguém. Top 16. Biscoitos de colher e sorgo. Uma xícara de farinha, uma colherada de banha, uma pitada de sal, uma colher de chá de fermento em pó e leitelho apenas o suficiente para formar uma massa grossa. Colheradas jogadas em uma assadeira untada e assadas por 12 minutos até que os topos ficassem com um tom dourado claro. Abertos enquanto ainda estavam quentes, esses biscoitos eram afogados em melaço escuro de sorgo que se acumulava no prato e escorria pelas laterais. O sorgo custava 50 centavos o litro em 1956 e uma única garrafa durava 3 meses para um único idoso. Os biscoitos custavam alguns centavos cada. Esse café da manhã foi o padrão em todo o sul rural durante a maior parte de um século. E os idosos que o comiam em 1955 já o comiam desde 1895. O sabor era tão profundamente familiar que parecia uma lembrança. Top 15. Panquecas com xarope de milho. O xarope de bordo, maple syrup, era para pessoas ricas. As famílias trabalhadoras usavam xarope de milho. Um idoso misturava uma xícara de farinha, um ovo, uma colher de açúcar, uma pitada de fermento em pó e leite suficiente para afinar a massa. Depois a despejava com uma concha em uma chapa quente e untada. As panquecas ficavam douradas e levantavam nas bordas, empilhadas em um prato com um quadrado de margarina e um fio lento de xarope de milho claro. Caro, o café da manhã estava servido. Uma garrafa de caro custava 25 centavos e durava 6 semanas. As panquecas em si não eram nada mais do que ingredientes básicos de despensa. Para um idoso que cresceu com xarope de milho em todos os pratos de café da manhã, o sabor do verdadeiro xarope de bordo era desconhecido e quase indesejado. Caro era o sabor do café da manhã. Caro era o lar. Top 14. Sardinhas com biscoitos água e sal. A indústria alimentícia preferiria que você esquecesse este. Uma pequena lata de sardinhas conservadas em óleo custava cerca de 12 centavos em 1954. Um idoso podia abrir aquela lata, colocar os pequenos peixes prateados sobre biscoitos água e sal, adicionar uma espremida de limão, se disponível, e uma moída de pimenta do reino, e comer a lata inteira em 5 minutos no café da manhã. As sardinhas forneciam mais cálcio, mais ácidos graxos ômega 3 e mais proteína por dólar do que qualquer outra coisa no supermercado. E ainda fornecem. Os médicos de hoje recomendam sardinhas especificamente para idosos com problemas de densidade óssea e preocupações com a saúde do coração. Os idosos que as comiam em 1955 não sabiam de nada disso. Eles comiam sardinhas porque eram baratas, porque duravam para sempre na lata, e porque o peixe salgado e oleoso em um biscoito seco era um sabor que satisfazia algo que nada mais na cozinha conseguia igualar. Top 13. Chocolate quente e torrada. Chocolate quente com torrada com manteiga no café da manhã. Em uma manhã fria de janeiro, quando o vento entrava pelas frestas da janela e a cozinha levava 20 minutos para esquentar, um idoso aquecia uma panela de leite no fogão e misturava 2 colheres bem cheias de cacau em pó e uma colher de açúcar. Ele batia até espumar nas bordas. Depois despejava em uma caneca grossa de cerâmica,
com 2 fatias de torrada com manteiga ao lado. Esse era o café da manhã. O cacau em pó custava cerca de 18 centavos por uma lata pequena e durava 3 meses. O leite já estava lá. A torrada não era nada. Para um idoso que cresceu antes do aquecimento central, chocolate quente no café da manhã não era uma bebida de criança. Era uma bebida de sobrevivência, uma maneira de aquecer o corpo de dentro para fora em manhãs em que o calor era a coisa mais cara da casa. Top 12 Grits, canjiquinha de milho. E manteiga em todo o sul dos Estados Unidos. O grits não era um acompanhamento. O grits era a refeição. Uma xícara de grits de milho moído na pedra cozinhava em fogo brando em água salgada por 20 minutos, mexido ocasionalmente para não grudar, até engrossar e virar um mingau branco e cremoso. Um pedaço de manteiga colocado no centro, derretendo em uma poça amarela, uma moída de pimenta do reino. Esse era o café da manhã de um idoso em Charleston, Savannah ou Mobile, comido da mesma forma que era comido há 200 anos. O grits custava cerca de 9 centavos por libra-peso em 1955, e um saco durava semanas. A textura era macia o suficiente para as bocas mais velhas. O sabor era simples o suficiente para que ninguém nunca se cansasse dele. E o vapor subindo da tigela em uma manhã fresca de outono era o cheiro de todas as cozinhas de toda a região do Low Country, às 7h da manhã. Top 11. Ovos mexidos na gordura de bacon. Quando o bacon em si acabava, mas a lata de gordura ainda estava cheia, um idoso podia mexer 2 ovos em uma colher de sopa daquela gordura guardada e acabar com ovos mexidos que tinham gosto de que havia bacon na frigideira naquela manhã. O truque era fogo baixo, mexer devagar e paciência. Os ovos saíam macios e dourados, permeados com um sabor defumado de porco que nenhuma manteiga comum conseguiria igualar. Comido com uma fatia de torrada com manteiga, esse café da manhã custava 8 centavos e parecia uma refeição de domingo. A lata de gordura de bacon ficava na parte de trás de todos os fogões dos Estados Unidos em 1955. Ela nunca ficava vazia por muito tempo e transformava ovos mexidos comuns em algo que alimentava tanto a alma quanto o estômago. Top 10. Torrada francesa com pão amanhecido. Pão amanhecido não era desperdício. Pão amanhecido era a torrada francesa de amanhã. Um idoso batia 2 ovos com um pouco de leite e uma pitada de canela, mergulhava fatias grossas de pão ressecado na mistura, até ficarem saturadas e as fritava na manteiga em uma frigideira média, até que ambos os lados ficassem crocantes e dourados. Um fio de xarope de milho ou melaço por cima finalizava o prato. Esse era um café da manhã feito inteiramente de coisas que, de outra forma, teriam ido para o lixo. Os franceses não inventaram isso. As avós americanas, sim, e elas já faziam isso há 100 anos antes de alguém chamar de francês. Para um idoso que odiava o desperdício com a seriedade moral de quem viveu o racionamento, a torrada francesa era tanto um café da manhã quanto uma pequena vitória ética. Top 9. Panquecas de farinha e água. Este é o café da manhã inventado pelas mães da época da depressão, que não tinham nada além de farinha, água e a vontade de alimentar seus filhos. Uma xícara de farinha, uma pitada de sal, uma colher de chá de fermento em pó, se disponível, e água suficiente para fazer uma massa fina. A massa era colocada com uma concha em uma frigideira quente e untada, e cozida até dourar levemente. Era comida com uma camada de gordura de bacon ou uma pitada de açúcar. Sem ovos, sem leite, sem manteiga, nada além dos ingredientes mais baratos possíveis. As panquecas eram densas, quase borrachudas, e pouco se assemelhavam às fofinhas das lanchonetes. Mas elas enchiam o estômago. Os idosos que cresceram comendo isso ainda as faziam em 1958, nos dias em que a geladeira estava vazia, não por hábito, mas pela profunda lembrança de que isso já havia sido a diferença entre comer e não comer. Top 8. Liver mush. Nas cozinhas da Carolina do Norte, o liver mush era o café da manhã. Um bloco de fígado de porco misturado com fubá, temperado com sálvia e pimenta, cortado em fatias grossas, frito até ficar crocante de ambos os lados e colocado entre 2 fatias de pão de forma branco com uma camada de mostarda amarela.
A textura era cremosa no centro e crocante nas bordas. O sabor era profundo, mineral, quase como carne bovina. Quase meio quilo de liver mush custava cerca de 25 centavos em 1955 e rendia café da manhã para uma semana. O próprio fígado, repleto de ferro e vitamina B12, era exatamente o tipo de nutrição que os corpos mais velhos mais precisavam. Idosos na região de Piedmont ainda fazem esse café da manhã aos 80 anos, fritando a mesma marca do mesmo açougueiro que suas mães usavam. Fora de alguns condados em 2 estados, o liver mush foi quase totalmente esquecido. Dentro desses condados, ele continua sendo o café da manhã. Top 7: Biscuits e molho branco. O café da manhã original dos pobres do sul dos Estados Unidos. 2 biscuits, pãezinhos macios, cortados ao meio e afogados em um molho branco espesso feito de gordura de bacon, uma colherada de farinha e um fio lento de leite, fortemente temperado com pimenta do reino. Um idoso podia fazer biscuits com molho por menos de 25 centavos e sentir como se tivesse tomado o café da manhã em uma lanchonete de beira de estrada. O molho era o truque. Ele transformava alguns centavos de gordura e leite em algo rico o suficiente para parecer uma refeição de verdade. Os biscuits absorviam tudo. A pimenta quebrava a gordura. O prato inteiro pesava no estômago por horas. Esse foi o café da manhã que alimentou mineiros de carvão, operários de fábricas, meeiros e os idosos em que esses trabalhadores se transformaram. Ele ainda preenche os menus das lanchonetes em todo o Tennessee e Kentucky. Nas cozinhas particulares, torna-se mais raro a cada ano. Top 6: Queijo cottage na torrada. Na década de 1950, o queijo cottage havia se tornado a proteína barata preferida dos americanos idosos com orçamentos apertados. Um pote pequeno custava cerca de 19 centavos e durava 3 cafés da manhã. Um idoso espalhava uma camada grossa de queijo cottage frio sobre uma fatia de torrada quente, salpicava um pouco de sal e pimenta e comia lentamente com uma xícara de café. O queijo frio e cremoso contrastando com a torrada quente e crocante era algo que parecia quase luxuoso. A proteína e o cálcio eram exatamente o que os ossos e músculos envelhecidos precisavam. O café da manhã inteiro ficava pronto em menos de 2 minutos, sem cozinhar e sem sujeira para limpar. O queijo cottage na torrada apareceu em dezenas de guias de nutrição para idosos publicados por escritórios de extensão rural no final da década de 1950. Desde então, foi substituído pelo iogurte, que custa 3 vezes mais e não oferece nada significativamente melhor. Top 5: Maçãs fritas e biscoitos. Maçãs cortadas em fatias finas eram colocadas em uma frigideira com uma colherada de manteiga, uma pitada de açúcar mascavo e um toque de canela, e então cozidas em fogo baixo até que as fatias amolecessem e se transformassem em uma compota pegajosa e perfumada. Servido quente com uma colher sobre um biscoito cortado ao meio, este café da manhã tinha gosto de torta de maçã às 6 da manhã. Um idoso com uma árvore no quintal podia fazer isso de graça durante todo o outono. Mesmo um idoso que comprasse maçãs no mercado pagava apenas 10 centavos por libra em 1955. Os biscoitos custavam alguns centavos. O café da manhã inteiro não custava quase nada e parecia uma celebração. Idosos na Virgínia Ocidental e no sul de Ohio faziam isso todos os domingos de manhã em outubro e lembravam-se do cheiro de canela e manteiga muito tempo depois de não conseguirem mais preparar para si mesmos. Top 4: Aveia com açúcar mascavo e uvas passas. Este foi o café da manhã que uma viúva do Kentucky comeu todos os dias durante 9 anos. Aveia em flocos cozida em leite e água por 10 minutos até engrossar. Uma colherada de açúcar mascavo era misturada. Um punhado de uvas passas era adicionado nos últimos 2 minutos para que ficassem macias e gordinhas. Um pedaço de manteiga por cima e esse era o café da manhã. A aveia custava 12 centavos por libra. As uvas passas custavam cerca de 25 centavos por uma caixa pequena que durava 3 semanas. O açúcar mascavo estava sempre no pote. A tigela inteira saía por menos de 15 centavos e fornecia fibras, carboidratos de absorção lenta, ferro
e o conforto quente que nenhum cereal de caixa jamais igualou. O médico da viúva disse que seus níveis de colesterol eram melhores que os do filho dela. Ela viveu até os 94 anos. Ela comia isso todas as manhãs. Na manhã em que faleceu, havia uma tigela já fria dessa aveia ainda sobre o balcão. Top 3: chocolate quente com pedaços de pão. Nas cozinhas de imigrantes de Nova York e Boston, este era um café da manhã de criança que cresceu e se tornou um café da manhã de idoso. Uma caneca de chocolate quente feito com cacau em pó, açúcar e leite, com pedaços de pão amanhecido rasgados e deixados de molho até ficarem bem macios, comido com uma colher. O pão absorvia o chocolate mantinha o calor, e a tigela inteira se tornava uma espécie de cobertor comestível nas manhãs frias. Um idoso com as mãos trêmulas podia comê-lo sem derramar. Um idoso sem apetite conseguia terminá-lo porque era doce e suave. O café da manhã custava cerca de 5 centavos e tinha o gosto da parte mais segura da infância. Idosos italianos, poloneses e portugueses faziam versões disso. Os nomes eram diferentes. A tigela era a mesma. Top 2: café da manhã de feijão carioca com pão de milho. Nos Apalaches, o feijão da noite anterior não era apenas sobra do jantar. Um idoso aquecia uma tigela de feijão na boca de trás do fogão, esfarelava pão de milho frio sobre o feijão quente e comia tudo com um copo grande de leitélio frio. O feijão fornecia proteína e ferro. O pão de milho fornecia amido. O leitélio fornecia cálcio e aquele toque azedo que despertava uma pessoa melhor do que café. Este café da manhã não custava quase nada porque o feijão já havia sido pago no jantar. O pão de milho tinha sido assado junto com ele. O leitelho custava alguns centavos por copo. Mineiros de carvão na Virgínia Ocidental comiam este café da manhã às 5 da manhã antes de descerem para as minas. Os idosos em que esses mineiros se transformaram ainda o comiam às 7 da manhã, 40 anos depois, sentados sozinhos na mesma mesa, onde antes haviam alimentado 5 filhos. Top 1: café e um biscoito. No final, o café da manhã de idosos mais duradouro nos Estados Unidos era o mais simples de todos. Uma xícara de café forte e preto, passado no fogão. Um único biscoito, frio de ontem ou quente desta manhã, cortado ao meio e untado com um pouco de manteiga ou uma passada de gordura de bacon. Essa era a refeição inteira. Custava menos de 10 centavos. Levava menos de 5 minutos. Exigia quase nenhum tempo em pé. Quase nenhuma limpeza, quase nada de um corpo que doía após mais uma noite mal dormida. E apareceu em mais mesas de café da manhã, ao longo de mais décadas, em mais partes dos Estados Unidos do que qualquer refeição desta lista. Viúvas comiam, viúvos comiam, fazendeiros aposentados, professores aposentados, operários de fábricas aposentados, aposentados de todas as profissões comiam. O biscoito dava substância suficiente apenas para enganar a fome. O café dava o resto do que uma pessoa precisava para enfrentar o dia. Não havia vergonha neste café da manhã. Havia apenas a competência silenciosa de alguém que se alimentava sozinho há 60 anos e sabia exatamente o que era suficiente. Aqui está o desafio. Escolha um destes e prepare amanhã de manhã. Faça a torrada com leite, as batatas fritas ou o feijão com pão de milho. Sente-se à mesa da cozinha, não no sofá. Sirva o café. Coma devagar. Esses cafés da manhã nunca foram sobre ser pobre. Eram sobre ser capaz, sobre alimentar a si mesmo com dignidade em uma cozinha silenciosa ao nascer do sol. Diga-me nos comentários qual deles você vai experimentar. Quero saber se a avó de mais alguém fazia sopa de café ou se o seu avô comia sardinhas com biscoitos de água e sal. Estas não eram apenas refeições, eram a prova de que um café da manhã sozinho, feito de forma simples, barata e com as próprias mãos, ainda pode ser a melhor parte do dia. Se essas histórias de resiliência e vida simples mudaram a forma como você vê as refeições humildes na sua despensa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que o tempo tentou esquecer. Vamos nutrir o futuro lembrando ao passado. Nosso próximo baú de memórias se abrirá em breve.